O Eclético. Oferecimento Motel da Prata. O prazer de estar. Casa de Portugal de Teresópolis. Mais que um clube, a sua casa. E Segunda Via. Gráfica e papelaria. Meus amigos, aqui estamos mais uma vez, graças a Deus, com saúde e alegria, junto ao nosso mestre, o nosso professor Dr. Jorge Nascimento Ferradeira, que está nos conduzindo através da trilha da história e de como as coisas aconteceram em Teresópolis, visto desde o ponto da chegada dos portugueses ao Brasil, da subida dos portugueses a Teresópolis, e agora começamos realmente a adentrar a história da Casa de Portugal, esse nosso projeto. Aqui você vê que é um microfone vivo, ele se move por si só, né? Então, nisso, estamos aqui anunciando o nosso 4º capítulo desse projeto, e o mestre Ferradeira vai dar início à sua fala de hoje. A palavra é sua. Bom, como em qualquer lugar onde existiu a presença dos portugueses, os portugueses sentem a necessidade de se associarem. Eles têm essa necessidade. Isso aconteceu no Brasil, aconteceu na África, aconteceu na Ásia, na Oceania. Onde eles estiveram presentes, eles faziam associação. A primeira associação que acontece em Teresópolis, que reúne a comunidade portuguesa com objetivo social, literário, cultural, gastronômico, é em 1936, quando é fundado o Grêmio Português Teresópolis. De 36, a gente pode dividir a história da Casa de Portugal em 3 patamares. Em 36, o Grêmio. De 36 a 59, só existiu o Grêmio que representava a comunidade portuguesa em Teresópolis. Em 59, no dia 1º de dezembro, o Guilherme Lopes Tadeira, que é o primeiro presidente e fundador da Casa de Portugal, ele reúne na Avenida Vitinho Moreira, 574, aliás, na Praça Santa Teresa, número 44, no seu estabelecimento comercial, um grupo de portugueses com o objetivo de fundar a Casa de Portugal. Aí, mais adiante, ele junto com o Sérgio Brito, eles alugam uma sala na Avenida Delfim Moreira, 574, onde foi fundada a Casa de Portugal pelo Guilherme Lopes Tadeira. Tanto que o Guilherme Lopes Tadeira é considerado o fundador e primeiro presidente da Casa de Portugal. Quando você pesquisa a história da Casa de Portugal, você verá que a comissão fundadora é formada pelo Guilherme Lopes Tadeira como presidente. O secretário é o Manuel de Araújo Pérez, que foi meu companheiro de Academia Teresopolitana de Letras, é um trovador importantíssimo em língua portuguesa. Aqui na Capela da Casa de Portugal tem uma tropa dele, lá na Fonte Judite, no Alto, tem outra tropa. Teresópolis tem várias tropas do Manuel Pérez. Era um homem de muito valor. O tesoureiro da casa era o Augusto Fernandes. E você tinha uma comissão de 100 pastas que era formada pelo Fininto, que ali está como primeiro presidente. Aí a casa já estava organizada, já tinha sido comprado um terreno, já tinha sido feito, já tinha sido começado a iniciar a construção da sede. Nesse mesmo local aqui? Nesse mesmo local. O Fininto é o primeiro ali da fotografia, o Tadeira aqui no Panteão. O Fininto é o primeiro no Panteão. O segundo ali é o Toninho, que era o dono da Cafeteria União. Eu conheci todos, sem exceção. Todos que estão nas fotografias. Bom, a sua vida dentro da casa já chega aos 50 anos, se eu bem me engano, né? Então eu conheço todos ali que estão, sem exceção nenhuma. Eu vou aproveitar para dizer o seguinte aos nossos telespectadores, meus amigos, vocês que nos acompanham carinhosamente aí com a sua audiência,
saibam que nesse momento nós estamos aqui dentro de um ambiente fabuloso que nos apresenta o panteão daqueles que foram presidentes desde o Fininto, a partir do Fininto, quer dizer, no Taveira não encontramos a foto ainda, eventualmente vamos trazer para vocês. Aqui também tem a coleção de troféus, né, que a casa vai amealhando através dos tempos no esporte de todas as naturezas, e também algumas relíquias. E este ambiente hoje, através de iniciativa da nova gestão, é um ambiente que está dedicado a os jogos de internet, ou seja, que é a sala de áudio e vídeo que o Eduardo I e Eduardo II, né, do dois, presidente e vice-presidente respectivamente, realizaram, e hoje você tem aqui um espaço fabuloso, com um mobiliário de época, com um espaço todo em madeirame, com este fabuloso mural em azulejaria de cerâmica, datado de 7 de setembro de 89, e, enfim, um espaço fantástico, onde os jovens e nem tão jovens reúnem-se para não só ver filmes, assistir produções, como também jogar, fazer os jogos esses de última geração, algo fascinante no que diz respeito ao incremento de trazer a Casa de Portugal para o século XXI. E você falou sobre jogos, eu aproveito a oportunidade para informar que em 65 foi feita a fusão entre o Hockey Clube de Teresópolis e a Casa de Portugal. Ou seja, de 59 a 65 não havia essa fusão. Em 65 eles se fundiram e tudo que era propriedade do Hockey ou da Casa de Portugal ficou uma única rubrica. Uma única entidade. Então você tem, na Casa de Portugal, se você fizer um triângulo, primeiro o Grêmio Português de Teresópolis, segundo a Casa de Portugal, o Grêmio 36, a Casa de Portugal 59 e o Hockey 65. Esse clube era português também? Era criado pelos portugueses? Criado pelos portugueses. É um jogo que, aqui em Teresópolis, a seleção de hockey era fantástica. Muitos exerceram a seleção brasileira, muitos atuaram em jogos internacionais e muitos atuaram em times de outros países. Como, por exemplo, na seleção italiana, o Nando, se não me engano é o nome dele, ele atuou, foi técnico da seleção italiana, jogou na seleção italiana e participou da Olimpíada, nos Jogos Olímpicos. Que maravilha. Agora, é preciso estabelecer por que a Casa de Portugal foi fundada no dia 1º de dezembro de 59. Toda casa portuguesa, em qualquer lugar do mundo, seja colônia ou não colônia, onde existe um grupo de portugueses, eles fundam o clube ligado a Portugal no dia 1º de dezembro, porque é a data mais importante na história de Portugal. É a data em que o trono de Portugal é restaurado. Por quê? Vamos contar rapidamente a história. Em 1578, havia um rei português chamado Dom Sebastião, que era solteiro, não tinha filhos, e resolveu, a contragosto da corte portuguesa, enfrentar os mouros na Batalha de Alcocer. E nessa batalha, esse rei desapareceu. Seu corpo não foi encontrado. Daí teve a origem do sebastianismo, que durou aqui no Brasil até a Guerra dos Canudos, com Antônio Conselheiro. Se achavam que Dom Sebastião retornaria. Havia pessoas que acreditavam no retorno de Dom Sebastião. Mas aí o trono de Portugal ficou vago. Quem herdou o trono foi o cardeal Dom Henrique, que era tio de Dom Sebastião. Ele governou, mas ele cometeu um grave equívoco, que não foi nomear um sucessor. Como ele morreu em pleno reinado, o trono foi reivindicado por Filipe da Espanha, porque o Filipe era neto da avó de Dom Sebastião, eles eram primos. Então Filipe começa a governar, o Filipe I da Espanha e Filipe I da Espanha, e ele começa a governar Portugal em 1580. Então a dinastia filipina dura em Portugal 60 anos, de 1580 a 1640.
Em 1640, os nobres portugueses se reúnem em Tomar, no Castelo de Tomar, e o Duque de Bragança restaura o trono português. O Duque de Bragança, a família Bragança, governou Portugal de 1640 até o início do século XX, quando há o regicídio, ou seja, o assassinato do rei e do filho do rei, não deixando descendência, com a proclamação da República em Portugal. Então, 1º de dezembro, e nesse 1º de dezembro, é coroado também como rainha de Portugal Nossa Senhora. Tanto que a imagem peregrina de Nossa Senhora, uma vez por ano, vem a Teresópolis. Agora, é preciso salientar que os portugueses que aqui chegaram, desde o George Marques, desde outros, o Granado, Leblon e o Teixeirinha, é preciso estabelecer que há uma quantidade, vamos supor, o Carneiro calculou por Ozirral, na obra do Ozirral, mais ou menos em torno de 1.000 portugueses que teriam formado a colônia aqui em Teresópolis. Mas é preciso salientar que a maioria deles eram operários qualificados, eram marceneiros, carpinteiros, pedreiros, trabalhavam com pedras, sabiam fazer calçamentos, eles tinham funções e eram empresários, eles investiam no comércio, na indústria, na fabricação de imóveis, na questão da gastronomia, com restaurantes importantes de Teresópolis. Então eles eram empreendedores, ou seja, eles formaram grandes patrimônios aqui em Teresópolis, que hoje os herdeiros aí estão usufruindo desses patrimônios. Usufruindo e levando adiante. Levando adiante, evidentemente. Usufruindo mais, lógico, que tiveram a base econômica dos avós. Não? Eu conheci os avós todos que estão naquela fotografia ali. Conheci todos, sem exceção, cada um daqueles presidentes ali que estão. E para mim é muito nostálgico ver para as figuras, a maioria não tem mais entre a gente, tem outro plano espiritual, mas representam a história da Casa de Portugal, que precisa ser conhecida pelos sócios e pela comunidade teresopolitana. E a comunidade portuguesa que não pertence à Casa de Portugal, que ainda é bastante expressiva. Os portugueses que habitam Teresópolis são bastante ainda numerosos. Não, eu diria de 70% a 80% dos empreendimentos que acontecem em Teresópolis, vejam vocês, não é exagero, verifique, que estão hoje em ação, desde a gastronomia até a construção civil, estão em mãos de portugueses. E é por isso mesmo que nós já voltamos. O Eclético. Oferecimento Motel da Prata. O prazer de estar. Casa de Portugal de Teresópolis. Mais que um clube, a sua casa. E Segunda Via. Gráfica e papelaria. A Casa de Portugal, símbolo da tradição portuguesa em Teresópolis, oferece a seus associados e visitantes as mais variadas opções de lazer e esportes. Situada no coração de Teresópolis, possui quadras de tênis de saibro abertas e cobertas e piscina aquecida. Saunas seca e a vapor, funcionando diariamente. Além de academia de ginástica e artes marciais, tem quadra de areia para a prática de beach tênis e futevôlei. A Casa de Portugal foi a pioneira na prática de hóquei em patins de rodas na região serrana e até hoje continua praticando, competindo e amealhando troféus. Além de eventos oficiais e sociais, apresenta shows de arte e cultura e muito mais. A Casa de Portugal permanece um exemplo de tradição e qualidade em seus serviços e opções aos seus associados. A Casa de Portugal é a tradição portuguesa em Teresópolis. Venha nos visitar! Motel da Prata, uma experiência única na Serra. Suítes temáticas, espaços amplos, saunas, hidromassagens e muito mais. Cardápio próprio com opções de qualidade, a 10 minutos do centro de Teresópolis. Venha valorizar seu tempo e seu prazer. O Motel da Prata é ouro. Motel da Prata, rodovia 116 no bairro da Prata. Motel da Prata, experimente o prazer de estar.
Precisa de impressão? Na Segunda Via, você tem tudo isso em um só lugar. Impressão em geral, em camisetas, canecas personalizadas, uniformes, embalagens, copos e taças comemorativas, lonas para outdoors, enfim, tudo em um só lugar. Segunda Via também é papelaria. Produzimos carimbos, crachás em PVC, cartões de visita e tudo mais para o seu escritório. Agora também na Avenida Delfim Moreira, 632 na Várzea. Visite-nos. Segunda Via Gráfica e Papelaria. Tudo em um só lugar. O Eclético. Oferecimento Motel da Prata. O prazer de estar. Casa de Portugal de Teresópolis. Mais que um clube, a sua casa. E Segunda Via, Gráfica e Papelaria. E dando sequência à nossa charla e ao nosso recolher e guardar e aprender dos conhecimentos que tão carinhosamente compartilha conosco nosso mestre professor Dr. Jorge Ferradeira, eu quero fazer menção a algo muito importante, que tanto eu quanto o Dr. Ferradeira, nosso professor, ficamos revoltados, assim como um número bastante grande de cidadãos teresopolitanos. Mas parece que a coisa não andou muito para frente. Mas não queremos deixar passar em branco. E estamos aqui com um pano de fundo de uma obra em azulejaria fantástica, como outras tantas que a casa tem, e ficamos estupefactos ao ver a destruição, aquele mural em azulejos do amado artista português, conhecidíssimo, que o nosso mestre vai nos esclarecer, foi derrubado, cortado, destruído de uma forma descarada e sem o menor sentido, porque o que nós gostaríamos de saber é qual foi, ou onde está, a motivação. Todos os crimes, e aquilo foi um crime, todos os crimes, quando se investiga, busca-se dois principais patamares. O primeiro de todos é quem foi que perpetrou o crime. E o segundo é qual a motivação. Essa pessoa que é inominável ter ordenado que se destruísse aquilo. Qual foi a motivação? Que benesse destruindo um patrimônio histórico-cultural da cidade de Teresópolis. Havia-se até cogitado no âmbito da Secretaria de Turismo, e eu estava presente quando isso, com o próprio subsecretário Henrique Silva, sobre, e já se está buscando levar adiante isso para que fique plasmado e que se evite que outras barbaridades iguais aconteçam, um circuito de visitação a estes painéis de azulejaria que são fabulosos e que trazem a história em si mesmos. Portanto, eu não poderia deixar passar em branco e tomo a liberdade de fazer uso da nossa janela a você, minha querida, meu querido telespectador, para que vocês motivem-se, movimentem-se, não deixem impune uma atitude dessas. Se amanhã ou depois soubermos de fonte segura quem foi o desgraçado que fez esta barbaridade, então aí tomaremos as devidas providências. Enquanto isso, ficamos na grande interrogação, quem foi? Agora, a motivação é absolutamente inacreditável, não há benesse nenhuma nisso. Pois é, Alex, o que acontece com Teresópolis não tem cuidado com o seu patrimônio cultural. Isso começou pela primeira vez lá no Almirante da Granja Guarani, o Almirante das Lendas, cujo autor das cerâmicas, do ladrilho lá, é o grande ceramista português, Colasso, famosíssimo, tem obras em todos os lugares do mundo. Aqui está praticamente sem uma estrutura de conservação, tanto da parte estadual, federal, municipal. Lá tombado pelo INEPAC, que praticamente não fez nada, absolutamente tombou, fez o decreto de tombamento e lavou as mãos. Tchau, vou embora daqui, vocês que se... E aqui existem várias obras. Dentro da Casa de Portugal mesmo, você vai encontrar a azulejaria portuguesa aí. Todos os recantos da Casa de Portugal
de várias etapas do descobrimento, de várias coisas que aconteceram na história do Brasil. E que são, graças a Deus, preservadas. O que aconteceu ali na Casa de Saúde realmente foi a falta de cultura, falta de visão, falta, não sei nem... Eu considero um crime. Aquele é crime. Eu tive no dia, à noite lá vendo, já tinham marcado tudo, estava tudo já em pedaços. Foi picotado. E o que acontece é que, lógico, que é um crime contra o patrimônio, não teve repercussão. Eu divulguei aquilo como presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Teresópolis. Eu divulguei aquilo, divulguei num outro grupo chamado História de Teresópolis, divulguei também. Esperava ter encontrado repercussão no meio da comunidade, no meio do povo, ou no meio do pessoal esclarecido, pelo menos, no meio culto, no meio intelectualizado, nas academias, nos grupos que mexem com cultura. No jornalismo mesmo. Mas não teve repercussão nenhuma, absolutamente nenhuma. E assim, passo a passo, é destruído o patrimônio histórico dessa cidade. É destruído coisas que você não entende. Por exemplo, eu fui vereador aqui de 89 a 96 e sei tombei na lei orgânica municipal, vários bens que aí estão conservados porque foram tombados. Que se não tivessem sido tombados, estariam no chão também. Tombados e mantidos, quer dizer, com a devida assistência, tem que ter. Assistência. Por exemplo, um crime que aconteceu em Teresópolis é aquele devastação da casa do Neurojope. Ali na entrada da cidade. É inacreditável. Devastaram, jogaram as plantas tudo no chão, derrubaram as árvores, derrubaram a casa e estão construindo uma porção de apartamentos, quase um conjunto habitacional, vários blocos de apartamento e outros locais aí que você vai vendo. A casa que se hospedou o rei Alberto, ali se hospedou o rei Alberto e a rainha Elizabeth. Na casa do rei do Felipe, foi onde o rei e a rainha Elizabeth, em 1920, quando teve em Teresópolis, ficaram hospedados. Isso aí não era um fato já importante, suficiente para... Eu tombei a Taberna Alpina pela questão dela ter sido o local onde se reunia o pessoal do Estado de Ferro, reunia o pessoal que fundou a FESO, reunia o Rotary, reunia o Hermos. Era um ponto de união importantíssimo. Eu tombei aquilo usando como argumento. Eu me lembro da sessão da Câmara, quando eu tombei a Taberna Alpina, e foi um pedido dos próprios proprietários da Taberna Alpina, que tinham visão do seu Belas Nida na Erna Latam, que um dia, eu na Taberna Alpina, eles chorando, me levaram num canto lá, numa mesa lá, e falaram, Verdadeira, está acontecendo isso, aquilo. O proprietário, eles estavam devendo ao proprietário uma quantia muito grande de dinheiro, e o proprietário ia transformar aquilo numa agência de automóveis. Eu entrei com um projeto de lei, eu, o vereador Sérgio Oeste, e tombamos a Taberna Alpina, que hoje funciona como restaurante e não pode funcionar a não ser como restaurante. Ela tem que ser preservada como tal. Então, outros bens aí que foram tombados, tem vários bens tombados. Mas a Taberna Alpina é um dos pontos altos conhecidos daqui. Internacionalmente. Não, as pessoas comendo, Teresópolis, Taberna Alpina. É lógico. Quer dizer, assim como se falava nos idos dos 70, se falava lá fora, em Brasil, Pelé. Era equivalente a esse tipo de colocação. Alex, você teve ontem presente lá na aula que eu dei no curso do 41º curso de História de Teresópolis. E eu falei uma frase, não sei se tu prestou atenção. Quiçá, se no futuro próximo a gente tenha um gestor que tenha a visão histórica, que tenha a visão cultural, para fazer o turismo histórico na cidade, para preservar uma cidade extremamente importante, porque daqui foi governado o Brasil em 1897 por Prudente de Moraes, aqui no Quebra-Frasco. Ele ficou 6 meses governando o Brasil, foi instalada a primeira linha telefônica entre municípios. Aqui foi instalado no sítio que era do José Augusto Vieira, onde ele ficou hospedado, e ele se comunicava lá no Rio de Janeiro com o Palácio Itamaraty, porque não havia o Palácio do Catete. Havia o Palácio do Catete, mas não era propriedade da República. Aí era do Barão de Nova Friburgo. Então aqui tem esse fato, tem um fato da presença de Dom Pedro II, tem um fato da visita da princesa Isabel. Não, a ideia é genial, é só uma questão de nomenclatura. Hoje nós temos na cidade, no âmbito do turismo, o chamado City Tour. Esse City Tour, ele faz um giro dentro da própria cidade e aponta
digamos assim, os prédios de destaque, os locais de destaque. Então, entra a igreja matriz, entra o Sesc, que era o Palácio de Granado, entra a própria prefeitura, né? Entra a Fonte Judite, enfim, conta-se a história desses locais, mas não tem a conotação essa da história. E um circuito turístico histórico, ou seja, o turismo histórico, isso aí não foi ainda aventado como é isso aí, porque não há visão do gestor, ou seja, quem é o gestor? É o prefeito. Ele tem que ter vontade política de determinar, de ordenar. Hoje nós vamos fazer um projeto de turismo histórico. Nós vamos fazer um museu de Teresópolis. Vamos fazer museu. Ou seja, nós vamos fazer a história do município, vamos preservar a história do município. Se você pegar só o circuito de fazendas no interior de Teresópolis, por exemplo, a fazenda Vista Alegre, que era do Jaqueróis, ali se hospedou a Cortiça de Barral, o Cogidê. Uma fazenda que tem quase 200 anos. Aqui no Vale Alpino você tem fazendas de quase 200 anos. E o pessoal está preservando pelo menos os atuais proprietários. Eu não tenho ido lá. Eu passei na terça-feira pela fazenda do Queiroz, mas pela estrada Teresópolis-Friburgo. Eu espero que esteja sendo preservada. Não está tombada, que eu tenho conhecimento. Ali ele não fez um sistema daquele pesca e pague ou uma visitação, porque eu cheguei a ver uma chamada nesse sentido. Eu atendi ali durante o período, porque eu estaria em serviço volante médico rural, e ele cedia a fazenda, cedia um local da fazenda para mim fazer o atendimento médico. Até aquele momento que eu atendi... Daquela população da região. Até aquele momento não havia esse pesca... Não, é mais recente. Eu não sei. Agora, o que é importante se alimentar e recuperar são essas fazendas históricas também, porque essas fazendas são importantíssimas. Qualquer município, qualquer local que tenha ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do café, ciclo do pau-brasil, ciclo da mineração e por aí adiante. A questão do marmelo que nós tivemos na casa no Anel Lebão aqui, que não dá mais. Não dá mais. Mas a gente podia fazer a recuperação a terra lá para fora, sério. Do local onde foi cultivado o marmelo, e o marmelo foi cultivado de tal forma em Teresópolis, quase todo mundo vivia da venda do marmelo. Há um momento em que a indústria do marmelo aqui na Duque Caxiana, Francisco Sá, aqui nessas ruas próximas, era cultura de marmelo. Então, e só o marmelo aqui, a primeira fábrica de marmelada instalada no Brasil, pelo Nidelron, foi aqui em Teresópolis em 1905. Ele instalou 3 fábricas, uma aqui no Brasil em 1905, uma aqui no Brasil, uma em Teresópolis em 1905, outra em Magé de Goiabada e também uma fábrica de farinha de mandioca na Issuruí. Esse é o Lebrão. Esse é o Lebrão. Aqui você tem o Granado, que é aqui perto, aqui na... Nós eventualmente estaremos lá no Sesc, se Deus quiser, no mês que vem, no nosso capítulo 5, falando sobre a história do Granado, a importância dele, não só na questão portuguesa em Teresópolis, mas também vinculado de toda forma à nossa Casa de Portugal. O Zé Constitutor Granado aqui cultivava as plantas medicinais que eram usadas em sua farmácia. Ontem eu apresentei uma fotografia, você não sei se lembra, o original do Granado em frente à farmácia dele lá na... Vi, você inclusive até me chamou a atenção. Atenção, Alex, dá uma olhada aí. Na rua 1º de Março. Perfeito. Porque eu fui muito amigo do neto do Granado e ele me presenteou com uma série de fotografias. Se nós quisermos, vamos ver coisas sobre... Era naquela na ilha, onde é hoje a Praça Olímpica. Praça Olímpica. Maravilha. E ali havia um cultivo extenso de plantas medicinais que era usado na farmácia dele, e ele era fornecedor do imperador Dom Pedro II. Na farmácia dele estava lá, fornecedor oficial da Casa Imperial. Então você veja, o Granado foi o primeiro a transitar com um carro em Teresópolis. Não havia um carro em Teresópolis. Foi o primeiro. Quando ele chegou com o carro dele e começou a andar nas ruas daqui de Teresópolis. Via Petrópolis pela estrada das 14 voltas. Das 14 voltas. Então você veja, foi o primeiro a ter um veículo motorizado em Teresópolis. Então isso tem que ser recuperado. Agora é preciso cultura, é preciso vontade política, pesquisa, é preciso uma série de fatores, fundos, mas é preciso adequar isso às pessoas que tenham conhecimento para buscar isso. Um mínimo de visão sociocultural, né? Sociocultural, e o gestor tem que ter essa vontade política. Sem vontade política é impossível. Sem a ajuda do executivo e sem a concordância do legislativo, não tem jogo. Não tem jogo. Maravilha. Meus amigos,
Infelizmente, como vocês bem sabem, o tempo televisivo é um tempo quando a gente quer começar, acabou de acabar. Então, hoje nós encerramos por aqui, mas eu não vou perder essa oportunidade de um gancho que o nosso mestre me ofereceu, que é a questão do museu em Teresópolis. Então, eu vou contar uma pequena loucura minha rapidamente. Naquela época que foi decidido que iam asfaltar a reta, como de fato foi realizado, eu chego para o Beto e para o Tricano e digo a esses dois senhores, que eram os que geriam a situação na época, que iam, pois então, lambuzar a reta completamente de asfalto por cima, né? Que não foi feito nenhum preparo para receber esse asfalto. Eu digo assim, já que vai se asfaltar a reta, é uma excelente oportunidade para que se faça o primeiro Museu de Teresópolis construído com os paralelepípedos da reta. Que os paralelepípedos da reta, históricos como são, ao reunir se daria um museu maravilhoso, um espaço fabuloso, já em si mesmo, a história de Teresópolis. Claro, você viu? Não, não viu porque o paralelepípedo continua em paz com o asfalto. Aí eles disseram, muito bem, bela ideia, Alex. Aí comentaram um com o outro assim, lá veio o Alex com as suas loucuras. E assim caminha a humanidade. Muito obrigado pela sua audiência de hoje. Um beijo grande e até o capítulo 5º. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. O Eclético. Oferecimento Motel da Prata. O prazer de estar. Casa de Portugal de Teresópolis. Mais que um clube, a sua casa. E Segunda Via. Gráfica e papelaria.